Paulo Minali da H2E Cursos. Hoje mostrarei a importância de se fazer uma avaliação física. Hoje conversaremos sobre algumas razões, alguns motivos para se realizar uma avaliação física. Bora lá? Mas antes disso, você já parou para refletir sobre essas indagações? Olha só que interessante. Como verificar se estou emagrecendo ou ganhando massa muscular? Será que a balança, a tradicional balança, é um bom recurso para responder essa pergunta? Se não for a balança, então é a calça. Se não for a calça, é o cinto. Será que esses recursos respondem a essa pergunta? Como saber se tem alguma arritmia cardíaca e ou alteração hormonal? Será que estou apto clinicamente para realizar exercícios físicos? Como saber a velocidade que devo correr? O que é uma corrida leve, moderada ou severa? Para responder essa pergunta, eu já tenho 2 aulinhas engatilhadas lá no meu playlist. Eu vou deixar aí para vocês no cards. Mas, de antemão, como é que eu meço isso? Como é que eu verifico a intensidade do meu treino conforme meu objetivo? Pensando em objetivo, em que intensidade eu treino para emagrecer? Em que intensidade eu treino para melhorar o meu tempo de prova? E aí, como responder a essas perguntas? Quer ver como é simples? Medindo e avaliando o nosso nível de aptidão física, realizando uma avaliação física. Simples assim. E qual é o significado de avaliação? Avaliação significa interpretar, compreender, analisar, organizar, classificar e aplicar os resultados ou medidas obtidas por meio de um teste físico específico. E o que é o teste? Teste é o instrumento ou técnica ou protocolo usado para se obter uma informação, resultado ou medida. Então eu tenho inúmeros protocolos de teste, eu tenho inúmeros testes para medir inúmeras variáveis fisiológicas. Por exemplo, eu tenho um teste para medir a minha impulsão vertical, para medir a minha potência. Eu tenho um teste para medir a minha força máxima de membros superiores. Eu tenho um teste para medir a minha resistência muscular de membros superiores. Eu tenho um teste para medir a minha flexibilidade. E assim sucessivamente. E o que é a medida? Medida são as informações obtidas pelo teste. É o valor numérico do teste. Resumindo, são os resultados obtidos no teste. É uma maneira da gente quantificar aquela variável fisiológica testada. Mas e aí, Paulinho, na prática, qual a diferença entre medir e avaliar? A medida abrange o aspecto quantitativo e a avaliação o qualitativo. Vamos usar como exemplo o teste salto em distância. Serão 2 tentativas e temos 2 avaliados, o A e o B. No primeiro salto, o indivíduo A saltou 7,6 metros e o B 5 metros. No segundo, o A 7 metros e o B 8,3. Ponto final. Medimos a variável salto em distância. Podemos dizer que na primeira tentativa, o indivíduo A obteve um resultado maior que o B. Podemos ou não podemos? Podemos dizer também que na segunda tentativa, o indivíduo B apresentou um dado maior que o A. Ou, analisando de outra forma, no primeiro salto, o indivíduo A foi melhor que o B. E no segundo salto, o indivíduo B melhor que o A. Resumindo, a medida é o dado obtido coletado no teste. É a quantificação
da variável fisiológica que a gente está testando. E a avaliação é a interpretação, é a análise dos resultados, é a análise das medidas coletadas. Simples assim. Agora nós já sabemos o que é medir e o que é avaliar. Mas medir e avaliar o quê? Independente do objetivo, independente da modalidade esportiva, nós sempre respeitaremos, nós sempre levaremos em consideração, na hora de montar a nossa bateria de testes para compor a nossa avaliação, os 3 elementos que determinam o nosso nível de aptidão física, que são o condicionamento aeróbio, o muscular e a composição corporal. Nosso condicionamento aeróbio também é conhecido como cardiorrespiratório, ou muscular como neuromuscular. O que a gente avalia quando medimos a nossa capacidade, nossa potência cardiorrespiratória? A integração entre os sistemas respiratório, cardiovascular e muscular. Quando a gente olha para o condicionamento muscular, o que a gente vai medir? O que a gente vai testar? A nossa força muscular, a resistência de força e a flexibilidade. E o que compõe, o que determina a nossa composição corporal? A massa gorda, a massa magra e algumas medidas antropométricas, como as inúmeras circunferências corporais ou perimetrias corporais, de braço, de antebraço, de punho, de cintura, tórax, quadril, coxa, perna, etc. Agora sim a gente tem condições de justificar a importância da avaliação física. Então, quais são as funções de uma avaliação física? A avaliação física serve para identificar aqueles que precisam de uma orientação médica. Por exemplo, nós começamos uma avaliação com questionários, com anamnese. Nessa anamnese, eu consigo identificar, investigar a condição clínica básica do meu avaliado. Então, se de repente ele precisa de um cardiologista, se ele relatar dor no joelho, dor na lombar, ou a gente investigar e perceber que ele tem desvios posturais acentuados, podemos sugerir a procura de um ortopedista. Se aquele avaliado for obeso, se aquele avaliado relatar que tem dificuldade em fazer tarefas básicas do dia a dia, se ele se sente cansado com facilidade, nós podemos recomendar a procura por um endocrinologista. E é claro, a participação do nutricionista é sempre fundamental. A avaliação física também serve para identificar o atual nível de aptidão física do indivíduo. A avaliação física também fornece subsídios importantes, permitindo ao profissional de educação física definir com mais clareza as principais necessidades do avaliado, que corresponde a encontrar os componentes da aptidão física que precisam de mais atenção, isto é, os pontos fracos e fortes do indivíduo. A avaliação física também fornece recursos para a elaboração e controle de um programa de exercícios físicos individualizado, personalizado. Nesse sentido, facilita a obtenção das metas traçadas pelo professor e os objetivos almejados pelo aluno, tornando a prescrição do treino mais prudente, precisa, segura, reduzindo assim o risco de lesões. A nossa querida avaliação física também serve para comparar os resultados ao longo do tempo, comparar os resultados obtidos através de reavaliações. O nome dado a essa comparação é intra-indivíduos. Então eu avalio e reavalio a cada 2 ou 3 meses. E aí eu vou comparando aí o comportamento das variáveis estudadas, das variáveis medidas ao longo do tempo, a possível evolução dos meus alunos ou atletas. A avaliação também serve para comparar os resultados com outros grupos. Então, por exemplo, eu sou fisiologista de uma equipe de futebol. Aí eu avaliei minha equipe e tenho a média do meu grupo. Aí eu pego essa média e comparo com as evidências científicas de pesquisas que estudaram jogadores de futebol. Então eu vou ter uma noção de como a minha equipe está com relação às outras equipes do mundo, ok? E por fim, outro tipo de comparação é quando eu pego um atleta daquele grupo de atletas e comparo ele com a média do grupo. E aí eu consigo verificar quais são os pontos fracos daquele indivíduo.
Se ele estiver muito abaixo da média, eu sei que aquele componente da aptidão física merece mais atenção. Aí eu vou lá e prescrevo um treino individualizado. E por fim, não menos importante, a avaliação física também serve para classificar os indivíduos através das tabelas pré-estabelecidas baseadas em normas populacionais, que são as famosas tabelas de classificação. O nome dado a esse tipo de comparação é interindivíduos. Então nós vamos lá e comparo o resultado com tabelas pré-estabelecidas. Por exemplo, VO2 máximo. Eu tenho para o feminino, grupo generalizado, então população de forma geral e para atletas, aí eu vou ver o quão distante está com relação à idade. Para o masculino a mesma coisa. Aí eu tenho uma tabelinha de classificação para o teste de abdominal, que avalia a resistência muscular para o masculino, para o feminino, conforme a idade. Teste de flexão de braço, que mede a resistência muscular de membros superiores, masculino, feminino, por idade. E a porcentagem de gordura, o mesmo contexto. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha aproveitado, espero que eu tenha contribuído de alguma maneira. E se você realmente gostou, por gentileza, dá uma força aí para o nosso canal. Deixa aí seu like, ative o sininho, inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário ou dúvida e não esqueça de compartilhar esse conteúdo com um amigo. Valeu, 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 um forte abraço e até a próxima!